Massa. Como assim? O Lula dando tapinha nas costas do ditador Nicolás Maduro? Como assim? Nessa semana, nós tivemos uma importante reunião de líderes sul-americanos no Brasil. O Lula vem articulando intensamente, aproveitando o seu capital político para organizar uma frente de países, tanto em contraposição à centralidade do capitalismo, a ONU, com o fortalecimento dos BRICS, quanto com o fortalecimento de um bloco regional. Então, fortalecendo as relações diplomáticas e de comércio entre os países da América do Sul. Dentre os muitos líderes esteve aqui no Brasil também Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, que foi recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente Lula. Aliás, algo que era o mínimo de se esperar. Afinal de contas, Nicolás Maduro é presidente da Venezuela e, portanto, chefe de Estado. Então, nada mais justo que ele fosse recebido com as honras de chefe de Estado. Entretanto, isso provocou um frenesi na nossa mídia de massa. Como assim? O Lula dando tapinha nas costas do ditador Nicolás Maduro? Como assim? Alguns até ponderaram, tudo bem, o Lula deve sim retomar relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela, afinal de contas é um parceiro comercial importante, faz fronteira com o Brasil. Até mesmo os Estados Unidos vêm retomando essas relações agora que é importante mais uma vez ter acesso ao petróleo venezuelano, mas chamar de camarada, dar tapinha nas costas, dizer que tá junto, que quer que o Nicolás Maduro consiga impor a sua narrativa. Ah, não, aí já é demais. Como assim? Então quer dizer que o Lula está defendendo abertamente uma ditadura. Vamos ver aqui um vídeo que é provavelmente o vídeo mais polêmico da passagem do Maduro, a partir das declarações feitas pelo Lula. Bora ver. Então eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. Então eu acho... Então vejo que o Lula dá a entender que compreende o processo imperialista que a Venezuela é vítima. Isso é flagrante, gente, né? Sucessivas tentativas de golpe. Eles chegaram a nomear um presidente em Washington, né? O Guaidó. O que era aquilo? Que legitimidade teria Guaidó? Para quem não sabe, na Venezuela, os ministros da Suprema Corte são eleitos por voto popular. Então a gente pode questionar a institucionalidade venezuelana pelo fato dela ser diferente da nossa. Mas daí querer impor que aquela institucionalidade não é uma democracia e a nossa está completamente errado. Porque a gente tem que entender o seguinte. Se tem Estado, trata-se de uma ditadura, gente, de uma classe sobre outra. Porque o Estado nada mais é que um aparato de nomeação de classes a serviço de determinada classe. Então, não há como haver um ambiente democrático sendo que as leis, as regras são impostas por uma classe sobre outra. Então não interessa a perfumaria. Porque as pessoas adoram dizer assim, é muito simples definir uma ditadura, uma democracia. Tem eleições livres, tem instituições independentes, há alternância no poder. Então é democracia. E as pessoas gostam de dizer assim, não, mas a China, a Venezuela não são democracias, Cuba não são democracias. Porque lá não tem oposição. Primeiro que é falso, tem sim. O que não tem é uma oposição ligada ao imperialismo. E mais, a gente tem que pensar o seguinte,
No Brasil, nos Estados Unidos, a oposição pode vencer as eleições? Eu não estou falando daquela oposição que troca o 6 pelo meia dúzia, eu estou falando em oposição sistêmica. Você sabe como é que é composta a Câmara dos Lordes na Inglaterra? Você sabe que nos Estados Unidos o presidente não precisa ter a maior parte dos votos? Você sabe que nos Estados Unidos somente 2 partidos de direita disputam o governo? Você sabe que na Inglaterra o rei continua tendo poder de veto e pode simplesmente jogar no lixo tudo aquilo que foi votado pelas pessoas, votado pelos parlamentares eleitos? É lógico, gente, que cada país tem a sua regra, o seu sistema. Agora, aqui no Ocidente, a gente costuma chamar de democracia só aquilo que é entendido por democracia nos Estados Unidos, que é um país que as eleições são, assim, frequentemente acusadas de fraudes. Olha que foi a eleição do Bush filho, lá na primeira contra o Al Gore, onde milhares de negros foram impedidos de votar. A decisão foi parar na Suprema Corte, onde os ministros indicados pelo Bush pai acabaram referendando a eleição do Bush filho, que tinha feito menos votos que o Al Gore e mesmo assim foi o presidente. Essa é a democracia. Essa é a democracia. Aí esses caras gostam de dizer que não, mas a Venezuela, a Cuba é que não é democrático. E a desculpa besta é, mas a oposição pode vencer na Venezuela? Algum partido comunista pode vencer em qualquer democracia do mundo? Não pode. Então é muito fácil a gente dizer que há alternância no governo. A gente acabou de tirar o Bolsonaro e colocar o Lula. E aprovar um arcabouço fiscal ainda mais restritivo que aquele em vigor com o Bolsonaro. O que mudou? A gente continua tendo o mesmo parlamento. A democracia ocidental, gente, ela é qualquer coisa menos democrática. Ela é uma farsa. Eu vou indicar aqui um livro que saiu pela Boitempo, que é uma reunião de textos do Lenin. Aqui no Brasil saiu com o título de Democracia e Luta de Classes. Lá vocês vão ver como é fácil iludir o povo com dizeres de democracia, de liberdade, sendo que o que a gente tem aqui no Ocidente não é nem democracia e nem liberdade. Você vai dizer que aqui é mais democrático que na China, onde a gente está tendo o maior salto de qualidade de vida dos trabalhadores jamais visto na humanidade. Vamos dizer que aqui é mais democrático que em Cuba, onde educação e saúde são universais, onde ninguém precisa fazer vestibular e todo mundo tem garantida a sua vaga na universidade. Onde cada quadra de cada bairro tem o poder de escolher as políticas públicas voltadas para o seu bairro, para essa quadra. Coisa que não existe aqui no Brasil. Então aqui é mais democrático porque a gente vota. E eu posso escolher entre o 6 e o meia dúzia. É isso? A gente tem que parar de se iludir. Se há Estado, há ditadura. A questão é: qual a classe que controla o Estado? Nós estamos na mão da classe burguesa ou é um Estado capitaneado pela classe trabalhadora? Quais os interesses que estão sendo defendidos pelo Estado? Porque eu não me iludo mais, há muito tempo, né, com esse papo de ditadura, democracia, ditadura. Isso é uma grande bobagem. Eu quero saber na concretude da realidade. Que garantia que a gente tem aqui no Brasil, na favela, na periferia, nos bairros mais pobres? Que garantia constitucional, que garantia a gente tem de ser representado? Nenhuma. Ah, e é democracia? Eu não acredito nesse modelo de democracia, né? Isso não me convence mais. Faz tempo.